Você já parou para pensar por que alguns novatos explodem na Fórmula 1, enquanto outros desaparecem sem deixar rastro, como se nunca tivessem estado no grid? A resposta não está apenas na velocidade, nem no talento bruto. Está na frieza diante do caos, na leitura cirúrgica do imprevisível e na forma como se transforma adrenalina em decisão. E é exatamente isso que Gabriel Bortoleto vem fazendo. Hoje você vai entender por que Singapura pode ter sido o palco de uma virada silenciosa, onde um estreante mostrou mais maturidade do que pilotos que estão há anos na elite. Mas antes, se inscreve agora no canal, comenta de qual estado ou país você está assistindo e ajuda a gente a bater a meta de 10.000 visualizações e 1.000 novos inscritos nesse vídeo. Não sai antes do fim. Quem assiste tudo e se inscreve é lembrado primeiro pela plataforma. E quem é lembrado primeiro sai na frente. Se estiver ocupado, deixa o vídeo rodando. Precisamos de você para manter esse canal no ar e continuar trazendo histórias que a grande mídia ignora. Vamos juntos? A estreia de Gabriel Bortoleto com a Sauber em Singapura não poderia ter acontecido em lugar mais simbólico ou mais implacável. Marina Bay é um circuito que não perdoa. Urbano, noturno, claustrofóbico. O calor se mistura com o asfalto, o suor com a tensão. E a linha entre genialidade e fracasso é mais fina que um centésimo de segundo. Aqui, cada decisão importa. Conforme reportagens da Fórmula1.com e da Crash.net, Bortoleto chegou à F1 cercado por dúvidas. Será que o campeão de F2 teria fôlego para enfrentar os monstros da categoria principal? Mas foi nesse ambiente tóxico, no melhor sentido competitivo da palavra, que o brasileiro começou a mudar a percepção da própria equipe. Enquanto veteranos se embolavam em setups instáveis e estratégias falhas, ele respirava fundo, falava pouco no rádio, mas cada frase sua era uma instrução precisa. Um código técnico, uma mini decisão com impacto direto no tempo de volta. Conforme destacou a Autosport, o que mais impressiona não é o brilho, mas o controle. Bortoleto não chegou para ser estrela. Ele chegou para ser engrenagem, e engrenagem silenciosa, que movimenta a máquina com precisão. Desde os tempos da Fórmula 3, onde foi campeão com folga, e da F2, onde repetiu o feito logo na estreia, o piloto já mostrava um diferencial. Ele filtra a emoção e comunica o essencial. Segundo a Fórmula1.com, a Sauber vem destacando internamente como sua comunicação técnica é limpa, direta e transformadora. Uma qualidade rara até entre pilotos experientes. Em Singapura, esse traço se transformou em arma. Enquanto o rádio de outras equipes transbordava desespero e incerteza, o de Bortoleto era quase cirúrgico. Traseira satura no setor 3, delta favorável em VSC, gap limpo na outlap. Cada frase, uma ação. Cada ação, uma vantagem. E é aí que começa a verdadeira história. Singapura é o tipo de corrida onde o espetáculo acontece nos detalhes invisíveis. O que não se vê é o que define quem sobrevive ou brilha. Cada volta é uma equação tática, cada curva uma roleta entre risco e cálculo. E foi nesse ambiente que Gabriel Bortoleto mostrou algo que pouca gente esperava de um novato: a capacidade de pensar sob pressão extrema. Quando o primeiro safety car virtual surgiu, ele não perguntou o que fazer, ele disse o que precisava ser feito. VSC em 2, pneus no alvo, delta limpo. Foi essa clareza de comunicação que permitiu à equipe traçar a estratégia com precisão quase militar. Enquanto pilotos mais experientes perdiam ritmo esperando instruções do pit wall, o brasileiro virava o cérebro da Sauber na pista. Segundo o site oficial da Fórmula 1, essa objetividade foi o diferencial que levou a equipe a ganhar 2 posições sem sequer ultrapassar no braço.
pura leitura de jogo. Mas talvez o ponto mais simbólico dessa corrida tenha sido o contraste. Enquanto Bortoleto entregava técnica e frieza, do outro lado do paddock, a Ferrari tropeçava mais uma vez. Segundo a Reuters e o GPB-Log, Charles Leclerc saiu frustrado ao fim da prova, declarando que a equipe não conseguia mais traduzir potencial em resultado. Erros de escolha de pneus, má leitura de temperatura de pista e setups desequilibrados arruinaram qualquer chance de pódio. É aí que o drama se intensifica. O novato da Sauber, com um carro limitado e pouco confiável, exibe um nível de precisão que uma escuderia mítica como a Ferrari já não consegue oferecer ao seu piloto principal. O contraste não é apenas técnico, é simbólico. Enquanto uns gritam por soluções, outros, como Bortoleto, resolvem no silêncio. Conforme reportagem da Globo, o diretor Jonathan Whitley vem aplicando na Sauber uma filosofia inspirada na Red Bull. Decisões baseadas em dados, clareza na comunicação e confiança no instinto dos pilotos. Esse ambiente novo, estruturado e centrado em performance, abriu espaço para algo raro: a ascensão de um novato como líder operacional. Segundo o Latino Sports, no GP da Áustria, houve uma reestruturação estratégica que colocou Bortoleto como prioridade interna, mesmo tendo Hülkenberg como companheiro. Conforme o Crash.net, essa inversão não foi gratuita. Nas últimas 8 classificações, Gabriel superou Nico em 7, muitas vezes por margens claras. Os dados da própria Fórmula 1, no relatório In Numbers, mostram a curva de ascensão do piloto brasileiro com estatísticas sólidas. Menor variação de tempo entre voltas no stint médio, maior eficiência de consumo de bateria por setor e consistência térmica nos compostos usados. Isso não é acaso, isso é método. E método, em uma corrida como Singapura, vale mais que pedigree. A Sauber pode não ter o carro mais rápido, mas está começando a ter o piloto mais inteligente, e isso muda tudo. A relargada final em Singapura parecia uma daquelas cenas que só acontecem nos filmes. Safety car fora, luzes verdes, pneus frios e o pit wall em silêncio absoluto, aguardando a decisão de quem realmente importa: o piloto. Nesse momento, foi Bortoleto quem pediu. Gap claro, energia cheia, modo ataque pronto. Em poucos segundos, ele se descolou do tráfego, evitou o ar sujo e manteve os pneus dentro da janela ideal. Não era sorte, era método. A mesma disciplina que vinha sendo construída treino após treino, stint após stint. Enquanto outros brigavam com a traseira nas curvas 10 e 13, o brasileiro desenhava um traçado limpo, contido, mas agressivo o suficiente para defender posição. Essa execução não apenas garantiu pontos para a Sauber, ela sinalizou algo muito maior: a chegada silenciosa de um protagonista. Um líder que constrói no detalhe o que muitos só tentam ganhar no grito. No mesmo final de semana em que Bortoleto assumia a narrativa, Charles Leclerc dava adeus à Ferrari. Segundo o Planet F1, o monegasco já avisou a equipe de que não pretende renovar o vínculo até 2029. O GPB-Log foi além. Revelou que seu empresário Nicholas Todd iniciou conversas com rivais como Aston Martin e Mercedes. Já o Racing News T165 destacou a frustração do piloto com os fracassos consecutivos de desenvolvimento. O contraste é brutal. Enquanto um novato se adapta à escassez e extrai o máximo com inteligência, um veterano abandona a tradição em busca de estrutura. Leclerc, símbolo da esperança vermelha, se viu sufocado por promessas vazias. Bortoleto, por outro lado, encontrou no caos a chance de implementar ordem. É quase poético. Conforme descrito na Wikipédia e confirmado pela Fórmula1.com, o brasileiro saiu do Brasil ainda adolescente com um sonho. Ganhou a F3, a F2 e agora, mesmo com um carro limitado, começa a moldar um legado. Não com vitórias ainda, mas com cultura, com processo, com visão.
Essa virada começa a ecoar dentro da própria garagem. Segundo o Crash.net, engenheiros da equipe já ajustam seus protocolos com base no feedback de Gabriel. Mecânicos comentam sua calma como algo contagiante. O clima mudou, e isso afeta tudo, até o desempenho do outro lado do box. O veterano Hülkenberg, que antes liderava a estratégia, agora observa. Bortoleto não ganhou moral com falas, ganhou com execução. A Fórmula 1 moderna não é mais apenas dos rápidos. É dos consistentes, dos estratégicos, dos que entendem que o jogo é maior que a volta mais rápida. É dos que sabem que uma mensagem clara no rádio pode valer mais que 1 milésimo no cronômetro. E se Singapura mostrou algo ao mundo, foi que o esporte vive uma transição. Leclerc, o talento lapidado que cansou de esperar. Bortoleto, o novato sem pedigree que constrói resultado com disciplina. E talvez, no fundo, essa seja a nova F1. Um tabuleiro onde ganha não quem acelera mais, mas quem lê melhor o jogo. Enquanto muitos correm atrás de aplausos, poucos constroem respeito no silêncio. Gabriel Bortoleto talvez ainda não esteja entre os favoritos ao título, mas ele já se posiciona entre os que mais entendem o que é liderar na Fórmula 1 atual. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que o esporte vai além da velocidade, vai de alma, disciplina e visão. Porque quem assiste essa história até o final entende que não se trata apenas de carros rápidos, mas de pessoas que transformam pressão em aprendizado e obstáculo em oportunidade. Esse vídeo é um lembrete de que a verdadeira Fórmula 1 não é feita só de pódios e troféus. É feita de processos silenciosos, de decisões invisíveis e de heróis que, mesmo sem o melhor equipamento, fazem história. Nosso compromisso aqui no canal é contar essas histórias, as que a grande mídia não mostra, as que acontecem nos bastidores, nos rádios abafados, nas garagens onde ninguém filma, mas onde tudo realmente acontece. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, inscreva-se agora. Ative o sininho. Deixe seu comentário. Qual foi o momento mais marcante dessa jornada para você? E mais, compartilhe esse vídeo com quem ama automobilismo de verdade, com quem não quer apenas ver ultrapassagens, mas entender o que há por trás de cada ponto conquistado. Se puder, confira os links e fontes no comentário fixado. Tudo o que você viu aqui foi construído com base em dados reais. Reportagens de veículos sérios como Fórmula1.com, GPBlog, Crash.net, Reuters, Latino Sports, Wikipedia, entre outros. Com a sua ajuda, conseguimos manter esse projeto vivo. E quanto mais visualizações e inscritos tivermos, mais histórias profundas, transformadoras e impactantes vamos conseguir contar. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Aqui, cada clique é uma curva a mais na nossa corrida por conteúdo com propósito.